Arte efêmera de David Popa. Um rosto surge no gelo e logo se parte em 1000 pedaços. O artista nova-iorquino enfrenta o frio congelante da Finlândia para realizar as pinturas à base de pigmentos naturais, como carvão, terra e conchas moídas, laváveis e biodegradáveis. Ele se inspira nas matérias-primas usadas nas primeiras pinturas rupestres nas cavernas. As obras dialogam com a natureza. Uma tempestade ou a interferência de um pássaro frequentemente modifica o que ele criou. Um incidente assim pode revelar, por exemplo, novas camadas de rocha. As variações de luz também compõem a cena. Se realizadas nas encostas rochosas à beira-mar, as pinturas podem ser rapidamente apagadas pelas marés. Na areia do deserto, também vão desaparecer. Restam as imagens registradas pelos drones, que nos encantam e fazem refletir. Filho de um dos primeiros grafiteiros de Nova York, David Popa, que aprendeu pintura tradicional com o pai, nos conecta com os mistérios da vida. Uma hora, nós e nossos seres queridos estamos aqui, na outra, não mais. É dessa transcendência de uma existência breve que ele quer falar, inspirado pela beleza dos seres humanos e dos animais. Está no ar o Repórter Eco. Você é o nosso convidado especial para uma viagem pela Mata Atlântica no sul do Brasil. Vamos aos destaques de hoje. Imagens em defesa da biodiversidade mundial. Começa a nova série de reportagens sobre a Mata Atlântica no Parque Nacional do Iguaçu, um importante remanescente do bioma ameaçado. Veja os detalhes. Seleção de fotos do concurso Wildlife Photographer of the Year está em exposição em São Paulo de graça. As Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo, convidam à contemplação. Visitantes também se aventuram nas trilhas pela floresta tropical. Cercado de plantações, o Parque do Iguaçu é uma ilha de biodiversidade. O futuro de espécies como a onça-pintada, que ainda resiste ali, depende da conexão com os fragmentos da Mata Atlântica no entorno. Promovido pelo Museu de História Natural de Londres, o Wildlife Photographer of the Year é um dos concursos mais importantes do mundo de fotografia de natureza. Uma seleção das fotos está em exibição no Memorial da América Latina, na capital paulista, de graça. O alerta é para a necessidade de preservar a biodiversidade do planeta. Imagens de sonho. A foca-monge do Mediterrâneo quase desaparecendo na caverna. Ou o cogumelo liberando milhares de esporos para se reproduzir na floresta. Imagens da destruição, a maior escavação a céu aberto da Terra para a extração de cobre nos Estados Unidos. A floresta tropical protegida de árvores altas no México, rasgada para a construção de uma ferrovia turística. Em exposição no Memorial da América Latina, na capital paulista, estas 100 fotografias foram selecionadas entre as vencedoras do concurso Fotógrafo de Vida Selvagem. Iniciado nos anos 60, foi encampado pelo Museu de História Natural de Londres, que atua em parceria com a National Geographic. Esta mostra é itinerante e veio da França a partir de uma ação conjunta do Memorial, Unesp e Instituto Questão de Ciência. Tem uma curadoria gigante de profissionais renomados na área, são mais de 50 mil fotos por concurso. As imagens contam diversas histórias que a gente às vezes não consegue ver só com aquela filmagem que passa muito rápido. O
declínio da biodiversidade mundial preocupa a ONG WWF, que produz o relatório Planeta Vivo, afirma que as populações de vertebrados, incluídos aí mamíferos e aves, por exemplo, encolheram 68% de 1970 para cá. Já a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, diz que 32 mil espécies de plantas e animais correm o risco de desaparecer. A gente causando impacto tanto para o próprio desenvolvimento quanto pelas ações do clima de aquecimento global. A gente já está vendo algumas espécies sofrendo muito com isso e aqui a gente tem claras imagens representando o aquecimento global em todo o mundo. 2 espécies brasileiras ameaçadas de extinção, fotografadas por profissionais estrangeiros, estão na mostra. A anta, dispersora de sementes da floresta, saindo da Mata Atlântica. E a onça pintada, sobrevivente dos incêndios no Pantanal em 2020, ao acordar depois de um tratamento com células-tronco. Edições anteriores do concurso revelam histórias de esperança. Teve um vencedor chamado Robin Moore, que era um fotógrafo escocês, e ele conseguiu, com imagens da iguana da Jamaica, fazer com que um porto não fosse construído exatamente onde era o local de criação, de procriação dessa iguana da Jamaica. Apesar de ser meio minúsculo, um impacto ia causar a extinção de uma espécie. Então é esse tipo de ação que as fotos que estão aqui podem também ocasionar. Jovens fotógrafos são estimulados a se envolver com a natureza por meio da fotografia. O vencedor dessa categoria foi um indiano que retratou esta muralha com uma estátua secular ao lado de uma aranha tecelã. Entre os vencedores do Grande Prêmio também há um jovem. Carmel Beckler, de Israel, usou o carro do pai como esconderijo para captar a luz de uma estrada movimentada, ao lado de uma construção abandonada, abrigo das corujas das torres. Já o francês Laurent Balestat, biólogo marinho, mergulhou mais de 6 horas por noite, por 2 semanas, numa ilha das Filipinas, para registrar uma espécie muito antiga, o caranguejo ferradura 3 espinhos. Vale visitar o site do concurso, que traz informações detalhadas sobre as fotografias e os fotógrafos, além de indicar ações para os cidadãos tentarem proteger as espécies. Aqui no Brasil, a exposição gratuita vai até o dia 25 de agosto de 2024. 2 fotos foram ampliadas para que o público faça suas selfies. Wildlife Photographer of the Year evidencia a história de um planeta sob pressão. A intenção é avançar no conhecimento científico, espalhar a conscientização ambiental e nutrir o amor pela natureza. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. A América do Sul pode se tornar um dos continentes mais poluídos até 2050, alerta a ONU. O volume de resíduos sólidos disparou. O Brasil não destina adequadamente cerca de 38 milhões de toneladas de lixo por ano. Desastres naturais causaram perdas de 120 milhões de dólares no mundo no primeiro semestre deste ano, quase 700 milhões de reais. A causa principal são os eventos climáticos extremos. No ranking dos prejuízos, o Rio Grande do Sul está em 3º lugar. Representantes dos povos indígenas e da sociedade civil abandonaram o conselho que debate o projeto da Ferrogrão, ferrovia na região norte do Brasil. Apontam que pode provocar o desmatamento de mais de 2.000 quilômetros quadrados de matas nativas. Áreas protegidas, terras indígenas e quilombolas seriam impactadas para favorecer os interesses econômicos das grandes exportadoras de soja e milho. A FUNAI lamenta a morte do cacique Cotoque Camaiurá, importante liderança do território indígena do Xingu, no Mato Grosso. A vida dele foi marcada pelo compromisso com a preservação da cultura, tradições e valores do seu povo, incluindo a luta pela demarcação de terras. Internado em São Paulo, não resistiu a problemas pulmonares.
A poluição do rio Sena em Paris cancelou dias de treinos e atrasou a realização de provas de natação nas Olimpíadas. Despoluir o Sena continua sendo um grande desafio. A Mostra Ecofalante de Cinema chega à 13ª edição. Questões socioambientais urgentes são abordadas em 122 filmes de mais de 20 países. Também há debates com realizadores. Na capital paulista, ela é gratuita e vai até 14 de agosto. Informações e atividades do evento estão no site ecofalante.org.br. A seguir aqui no Repórter Eco. Veja a primeira reportagem da série sobre a Mata Atlântica no Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as famosas cataratas. Para manter a biodiversidade, é preciso promover conexões com os fragmentos da floresta no entorno. Um grande desafio. Mata Atlântica no sul do Brasil, conexões com o Parque do Iguaçu, é a série de reportagens que começa hoje. A equipe do Repórter Eco viajou ao Paraná para destacar a importância de um dos maiores remanescentes da floresta na América do Sul. A exuberância dela emoldura uma das 7 maravilhas do mundo, as cataratas do Rio Iguaçu. Quando as luzes do amanhecer iluminam as cataratas do Iguaçu, nasce o arco-íris. Os olhos percorrem cada detalhe, encantados com a rara visão. A oportunidade de contemplar essa paisagem é única. Mata Atlântica nas margens, o Rio Iguaçu corre manso até cair sobre as rochas de forma deslumbrante. As quedas d'água ficam no Parque Nacional do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná, na divisa com a Argentina. São mais de 185 mil hectares de unidade de conservação de proteção integral. É um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica da América do Sul. É como uma área núcleo, né, de uma grande região de conservação da biodiversidade, né, que é o corredor de Mata Atlântica do Rio Paraná, mas também é um motor de certa forma, né, de desenvolvimento do turismo na região, né. No início do século XX, ao sobrevoar a área, o aviador Santos Dumont ficou extasiado e se espantou que as cataratas estivessem numa propriedade particular. Sugeriu ao governador do Paraná a criação de um parque público. Em 1939, nasceu o Parque Nacional do Iguaçu, o segundo do Brasil. A natureza esculpiu estas fendas há muito tempo, entre 145 e 120 milhões de anos, a partir de atividades vulcânicas não explosivas. Os derrames de lava basáltica atingiram a enorme região, que hoje vai do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. 5 quilômetros de corredeiras de uma beleza impressionante. Não à toa, as cataratas do Iguaçu ostentam o título de uma das 7 maravilhas do mundo. Isso atrai visitantes de todo o planeta. O grande desafio dos administradores do parque é mostrar que nessa enorme área preservada de Mata Atlântica existem muitos outros atrativos. Isso aqui é um manto florestal, é uma floresta contínua, única, que é praticamente interminável do Brasil, Argentina, Paraguai, né? A grande floresta, a ecorregião das florestas do Alto do Paraná. E o processo de ocupação, tanto no Brasil como no Paraguai, e a Argentina ainda tardou, né? Então ele tem esse grande valor de ser um remanescente e abrigar nele uma biodiversidade única, uma biodiversidade que você não encontra, até porque as áreas que sobraram na Mata Atlântica do interior são muito diminutas, muito pequenas, não conseguem garantir que algumas espécies tenham sua vida.
O maior felino das Américas, a onça-pintada, ameaçada de extinção, é símbolo do parque. Representa a rica biodiversidade que existe aqui. A população quase desapareceu na Mata Atlântica, mas graças ao trabalho de pesquisadores, vem se recuperando. A bióloga Yara Barros, coordenadora do projeto Onças do Iguaçu, explica que a presença dela indica a saúde da floresta. Para você ter uma população de onça vivendo numa mata no longo prazo, ela tem que estar tinindo, ela tem que estar muito boa. Então as presas têm que estar lá, o ambiente tem que estar sadio. Se você tem um lugar que você consegue manter no longo prazo uma população de onça pintada, aquele lugar está bom para várias outras espécies também. Por isso que ela é uma espécie guarda-chuva. Onde ela está, ela protege tudo. O Parque Nacional do Iguaçu tem mais de 2.000 espécies de animais e plantas conhecidas. Algumas só ocorrem aqui, são as endêmicas. Cientistas calculam que o número pode ser bem maior. Em 2023, nós publicamos o plano de pesquisa do Parque Nacional do Iguaçu com 4 eixos de concentração. Inventário de biodiversidade, estudos ecológicos, gestão e governança e valores culturais da natureza. Nós temos um acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana para trabalhos na área de história, de cultura, de arqueologia. Inclusive temos um programa de pesquisa da biodiversidade com financiamento do CNPq, realizado também aqui no Parque Nacional do Iguaçu. As armadilhas fotográficas usadas por cientistas para captar imagens quando os humanos não estão por perto mostram os bichos em ação. Um bando de queixadas. Por conta da caça ilegal, eles não foram vistos no parque por cerca de 2 décadas. Aqui, o gracioso veado mateiro e o tamanduá-bandeira, com sua longa cauda. Coatis escaladores comem frutos. A irara passa apressada. Tem jaguatirica e macaco-prego. Também vemos borboletas, insetos e muitas aves. Tucano, pica-pau, tiê de bando, surucuá, beija-flor de fronte violeta e o martim pescador verde, garantindo a refeição. Apesar da área ser protegida por lei, a vida das espécies ainda está ameaçada. As principais ameaças são ainda a caça e a extração vegetal, né? A extração do palmito da palmeira jussara. Nós temos diversos acampamentos de caça no parque que a gente tem que estar o tempo todo percorrendo, desmontando, mapeando, e para isso a gente conta com uma rede de parceiros, né? Como a Polícia Federal, como a Polícia Ambiental do Estado do Paraná. Esta série de reportagens ainda destaca a importância de tentar conectar a Mata Atlântica preservada do parque com as áreas remanescentes de floresta fora dele. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Na segunda parte da reportagem sobre a Mata Atlântica no Parque do Iguaçu, as espécies de árvores que praticamente desapareceram do entorno e um passeio que une diversão à educação ambiental. Espécies como a araucária e a palmeira jussara quase desapareceram. Ameaçadas de extinção, sobrevivem no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Atraídos pela beleza das cataratas, os visitantes percorrem trilhas pela Mata Atlântica para aprender sobre animais e plantas e descobrem que é preciso manter a floresta para além dos limites do parque. Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo. No século XVI, exploradores espanhóis se depararam com esta paisagem incrível quando seguiam a caminho da Cordilheira dos Andes. Chamaram o local de Saltos de Santa Maria. Os indígenas se referiam a ele como Iguaçu, que significa água grande. Aqui a Mata Atlântica surpreende em exuberância.
ao abrigar uma imensa variedade de espécies, típica do país mais rico em biodiversidade do mundo. São particularidades do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, uma preciosidade que atrai turistas do mundo todo. Cada polo da área de 185 mil hectares conta com atrativos turísticos. Nos 170 quilômetros protegidos do Rio Iguaçu, dentro do parque, encontramos até arquipélagos, esses conjuntos de ilhas. Mais visitadas são as trilhas pela Mata Atlântica. Com sorte, se consegue observar alguns animais. O Caminho das Bananeiras foi reinaugurado no Dia Mundial do Meio Ambiente em junho de 2024. O diretor técnico da concessionária que gerencia a visitação no parque, Marcelo Scaff, conta que os antigos habitantes usavam a trilha para carregar as canoas da parte alta do Rio Iguaçu para a baixa. A gente tem uma ocupação histórica aqui no Parque Nacional do Iguaçu, de povos originários, que é riquíssima. Tem indícios e vestígios de pessoas que estavam aqui há 10 mil anos atrás. O nosso desafio é atingir o ponto de equilíbrio em que a gente consiga o desenvolvimento socioeconômico que vem através da conservação da natureza. Portanto, o turismo como uma ferramenta de conservação. Árvores ameaçadas de extinção sobrevivem aqui. Na parte leste do parque, onde corre o rio Gonçalves Dias, a araucária ou pinheiro do Paraná ainda se destaca na chamada Floresta Atlântica Mista. A superexploração da madeira quase acaba com a árvore símbolo do estado, que chega a cerca de 50 metros de altura. Abaixo delas, no subbosque, temos a erva mate, que gosta de sombra. Outra sobrevivente é o xaxim bravo, que remonta à pré-história. A palmeira jussara, que foi cortada ilegalmente sem dó para a venda do palmito, ainda viceja aqui. Cada pedacinho de floresta iluminada, cheia de nascentes, é reduto de vida. Outra ameaça à vegetação e aos animais do parque foi a polêmica Estrada do Colono, da qual felizmente não se vê vestígios. Até alguns anos atrás, alguns ainda falavam em reabri-la. Tinha 17 quilômetros e foi aberta ilegalmente nos anos 50, depois da criação do parque, para facilitar a circulação da população do entorno. A Justiça determinou o fechamento pelo risco de atropelamento de animais e a facilidade de acesso a caçadores, traficantes de espécies e palmiteiros. Ela não poderia estar ali, ela se continuasse ia ser muito nociva ao Parque Nacional, porque dividia o parque em dois. E temos estradas por tudo que é canto do país. O que mais a gente tem é estrada, cidade, usinas hidrelétricas, lagos. O que nos falta é parque, o que nos falta é floresta, o que nos falta é área protegida, área natural de biodiversidade. Uma das maneiras de experimentar o contato com a floresta preservada é percorrer de trenzinho a trilha do macuco. O guia explica que a árvore mais antiga é a timbaúva. A madeira leve dela servia tradicionalmente à construção de canoas. Outra parte do trajeto rumo ao Rio Iguaçu é feito a pé. Neste trecho, sobre a passarela, para não afetar a biodiversidade do solo. Hora de pegar os botes para visitar as cataratas do Iguaçu bem de perto. Turistas apreciam tanto que não se importam de passar frio ou voltar encharcados. Quando você olha a partir da menor cota, né, de baixo para cima, e você enxerga quão pequeno que se é e quão grande é a natureza. A turista inglesa diz que o passeio mudou a vida dela, que nunca tinha visto algo assim. Vale a cada segundinho lá embaixo da água, é sensacional. O Parque Nacional do Iguaçu é uma ilha de biodiversidade. Desde os anos 80, a área preservada de Mata Atlântica está praticamente isolada, cercada por plantações que, dependendo do período do ano, podem ser de soja ou de milho. E o nosso desafio é ampliar essas áreas, é ampliar a cobertura verde, é possibilitar a conexão do Parque Nacional do Iguaçu com outras áreas, como a APP do Lago de Itaipu, com RPPNs, com reservas legais. O Iguaçu une o Parque Nacional do Iguaçu no Brasil e o Parque Nacional do Iguaçu na Argentina.
E o Parque da Argentina está conectado com outros 5 ou 6 parques provinciais, que chega aí em torno dos seus 500 mil hectares. E aí sim a gente pode garantir uma amostra de Mata Atlântica, uma amostra de floresta funcional. A gente consegue, nesse território, salvar uma população viável, por exemplo, de onça-pintada. Quiçá a gente recupere lá a arpia ou outros animais que precisam de um território maior do que um único parque. Apesar de ameaçado pela caça e extração vegetal, o Parque Nacional do Iguaçu continua oferecendo serviços ambientais fundamentais em tempos de mudanças climáticas. E não só. Além de capturar carbono da atmosfera, produz água limpa e gera empregos para a população local por meio do turismo. A cada dia, em todas as estações, reafirma a beleza da floresta tropical e ainda guarda testemunhos das mudanças geológicas do planeta Terra há milhões de anos. O Repórter Eco fica por aqui. No próximo programa, na série Mata Atlântica no sul do Brasil, conexões com o Parque do Iguaçu, o esforço de pesquisadoras para salvar a onça-pintada. Até lá!